Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do capítulo 4 do livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo 9. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 siclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. Eu quero explicar também que aqui no versículo 11 do capítulo 4, essa palavra hin é H-I-M. Algumas pessoas leem rim, pronunciando o H como inglês. Mas a Bíblia está escrita em português, então eu estou lendo como está escrito. Mas, contudo, é H-I-M. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora. Nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: por que multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós? Nos meus estatutos não andastes, nem fizestes
os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. E executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e más bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Profecia contra os montes de Israel, capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Parei no versículo 7 do capítulo 6 do livro do profeta Ezequiel. Na próxima gravação você continuará ouvindo a continuação do capítulo 6 a partir do versículo 8. Deus abençoe você.
abundantemente.